E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Leonardo. Antes de iniciar o conteúdo, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, isso me ajuda bastante, me incentiva a criar mais vídeos. Faça a pergunta quando a gente responder à medida do possível. Só abre a conta na FTX com meu link de afiliados, você ganha desconto 5% nas taxas de trade e você saca Bitcoin gratuitamente lá, uma vez ao dia, e você faz a sua estratégia de preço médio ao longo do tempo, Dollar Cost Average. Abra sua conta lá e que você me incentiva a criar mais vídeos. Só o serviço de consultoria está aberto aí, se você tiver interesse, me manda um e-mail no leoreinal@gmail.com ou um direct no Instagram. O serviço de consultoria para tentar te reaver um fundo perdido, aprender a mexer na corretora, aprender a mexer na carteira, assuntos relacionados ao meu canal. Um bate-papo comigo ali de 2 horas, eu cobro R$120, tá? Se tiver interesse, me chama lá, leoreinal@gmail.com ou um direct no Instagram. Só hoje eu vou falar sobre os tokens sintéticos, tá? Vou falar um pouco ali o que eles são exatamente e o que não te contaram, né? Tem muita gente que acaba utilizando esses tokens sintéticos e não sabe exatamente o que eles são e para que eles servem na verdade. Vamos lá para a apresentação agora sobre tokens sintéticos. Só antes de iniciar, sintético aqui, vocês devem saber o significado da palavra sintético na biologia, produzido por síntese artificial, né? Produtos artificiais, né? Tem química na física, eles conseguem reproduzir determinadas substâncias artificialmente em laboratório, né? O token sintético é mais ou menos isso. Então, vamos lá, vamos abrir aqui a apresentação. O que é um token sintético, pessoal? Um token sintético representa o preço de uma criptomoeda rodando em outra blockchain que não é dele. É uma forma de representação de um ativo em outra blockchain a qual não é dele, né? Foram criados principalmente para você conseguir fazer stake, farm de determinados ativos em outras blockchains, as chamadas DeFi, né? Se você já investe em criptomoeda faz tempo, já mexeu com altcoins, MetaMask, DeFi, farms, stakes, você já deve ter caído de cara por esses termos que é o WBTC, BTCB, WETH, né? Que são tokens sintéticos de Ethereum e de Bitcoin, né? Ah, Leonardo, eu não entendi nada do que você falou aqui. Eu vou tentar explicar agora no próximo slide, assim, o que é a criptomoeda e o que é o token, tá? Criptomoedas e tokens, pessoal. Quando a gente fala o termo criptomoeda, ela possui a sua blockchain própria. Ou seja, o Bitcoin, o Ethereum, a Cardano, Solana, Avalanche, Polygon tem a sua blockchain própria. Ela tem os seus bancos de dados, tem a equipe dela, a equipe desses exemplos ali, eles montaram suas blockchains respectivas. O Bitcoin tem a blockchain mais forte, né, que está existente aí desde 2009, 2010, ali, desde que ela foi criada, e é o criador, assim, é o que deu o pontapé inicial aí para o mercado de cripto lá. Os tokens que não possuem blockchain própria, pessoal, são projetos que terceirizam sua blockchain rodando em uma ou várias ao mesmo tempo, nas chamadas blockchains de contratos inteligentes, né? Se você já usou stablecoins, sabe quando você quer se dolarizar e você usa o SDC, o SDT, o SDC, seja lá qual for a stablecoin, você está utilizando um token sintético. Isso mesmo, um token sintético de dólar. Ou seja, esse token representa o dólar de forma artificial, entendeu? São as stablecoins. Toda stablecoin é um token sintético. E outros exemplos aqui de tokens, pessoal, é as coleções de NFT. Todo NFT é um token praticamente. Os jogos blockchains, quando estavam no hype, quando todo mundo comprando os joguinhos lá, eram tudo tokens. E as DeFis em geral, quando você faz stake, farm, PancakeSwap, você interage com uma DEX, você está interagindo com tokens, você não está interagindo com criptomoedas em si, né? Por quê? Quando você compra, por exemplo, a Uniswap, ela é um token que foi emitido na blockchain do Ethereum ou em outras blockchains que depois os donos do projeto colocaram. Então, só para vocês entenderem, quando falar em criptomoeda, pessoal, ela tem a blockchain própria. O Bitcoin tem a dela, o Ethereum tem a dela. Eles criaram toda a rede, toda a estrutura. Então, o resumo aqui de criptomoeda e tokens é isso. A criptomoeda tem a blockchain própria e o token não necessariamente tem a blockchain dele, tá? E o que seria o token sintético agora? O token sintético é uma forma de, como assim, ó, o Bitcoin ele tem a blockchain própria dela, eu já expliquei lá, né? Tem muitas pessoas que querem ter o Bitcoin, por exemplo, na rede do Ethereum, entendeu? Aí, ou na rede da Binance Smart Chain. O Bitcoin na rede do Ethereum é o WBTC, que daí você consegue lá nos protocolos DeFi fazer stake, fazer farm, seja lá o que for. E o BTCB é o token do Bitcoin na rede da Binance Smart Chain, emitido pela Binance. E o WETH é uma espécie de token sintético do Ethereum em outras blockchains, aí Polygon Matic, seja lá qual for. Então, basicamente seria isso. O token sintético é uma forma de você pegar uma criptomoeda que tem uma blockchain própria dela e sintetizar essa criptomoeda em outra blockchain, dando uma espécie de lastro de 1 para 1, como é o caso das stablecoins no dólar, como é o caso do WBTC e o BTCB, eles valem exatamente o preço do Bitcoin, né? Assim como o SDC, o SDT é para valer exatamente o preço de $1, né? Quais são os riscos de você utilizar o token sintético, pessoal? Isso é muito... Vocês têm que aprender isso aqui, tá? Agora é onde vem a parte mais importante do vídeo. Os tokens sintéticos são ativos centralizados, são emitidos por uma corretora, por um projeto específico, e sempre há controladores. Se você tem o BTCB, que é o caso da Binance lá, você não tem Bitcoin, você tem um token
que foi emitido pela Binance, que foi emitido por uma corretora. Se você segura um token sintético por muito tempo, você correrá o risco do controlador desse token ser idôneo, não fazer cagada e manter o lastro desse token por um bom tempo possível. É o caso das stablecoins aí, que tem muita gente com medo aí do USDT, do FUD, do mercado que rolou recentemente, em função da Luna lá, da UST, que foi a zero praticamente, de determinado stablecoin perder o lastro, assim como aquele WBTC ou BTCB, um dia aconteceu alguma cagada ali no protocolo deles e eles perderem o lastro com o Bitcoin, não valerem mais exatamente o preço do Bitcoin, né? E uma recomendação que eu falo para todo mundo, os tokens sintéticos não devem ser usados para longo prazo. Se você quer ter o Bitcoin, por exemplo, você tem que ter o Bitcoin na rede própria dele, porque daí você mitiga o risco. Se você tem o Bitcoin na rede da Binance, você está sob dois riscos. Você está sob o risco da rede do Bitcoin dar problema e você está sob o risco da rede da Binance dar problema também. Você tem dois riscos. Quando você tem o Bitcoin na rede própria do Bitcoin, você só tem o risco da rede do Bitcoin. Tokens sintéticos, para ao meu ver, só servem para se você tiver conhecimentos avançados em DeFi, tá, pessoal? Se você não tiver conhecimento avançado em DeFi, se você não estudou nada ainda, nem se meta a fazer isso aí, que senão você vai só perder dinheiro, tá? Agora eu só vou mostrar o clássico exemplo do que acontece muito, tá, pessoal? Isso aí eu já venho falando mais de um ano aí desde que eu criei o canal, das pessoas, do clássico exemplo de sacar Bitcoin na rede da Binance, né? Como todo mundo sabe, se você sacar o Bitcoin para qualquer outra rede, você não tem Bitcoin. É como eu falei, você vai ter um vale, uma nota promissória que aquele token tem paridade no preço em 1 para 1 por Bitcoin e ele tem um dono por trás. Você pode ter problemas com esses tokens no longo prazo. Porque, principalmente, as corretoras induzem a fazer isso. Por exemplo, aqui na Binance. Se tu sacar o Bitcoin na rede da Binance Smart Chain, você paga 66 centavos de taxa. Aí a Binance aumenta os preços de saque de Bitcoin para pegar o usuário leigo, assim, que não entende muito e quer sacar aqui nessa rede da Binance Smart Chain achando que vai sair mais barato. Aí meio que para induzir o usuário, a Binance bota uma taxa de saque muito alta, muito acima do que a blockchain do Bitcoin está cobrando. A blockchain do Bitcoin não cobra R$23 para fazer uma transação, atualmente não passa nem de $1, é centavos de dólar uma transação de Bitcoin hoje na rede do Bitcoin. E é isso aí, tá, pessoal? Então, se você vai usar um token sintético de Bitcoin, é somente se você tiver um conhecimento muito avançado em DeFi, para daí você fazer uma espécie de promover uma liquidez, fazer um stake, um farm, seja lá qual for. Mas se você não tiver conhecimento avançado de DeFi, eu recomendo você sacar o Bitcoin sempre para a rede do Bitcoin. E eu justamente já falo da FTX porque lá você consegue sacar o Bitcoin e não pagar essa taxa que a Binance cobra aqui de R$23, que dá 0.0002 BTC. Lá na FTX não vai ter essa taxa, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem comprar pequenas quantidades de Bitcoins, procurem corretoras que não têm taxas de saque absurdas na rede do Bitcoin, por exemplo, que é o caso da Binance. A Binance não compensa você ir lá querer comprar R$100 de Bitcoin e sacar para sua carteira na rede do Bitcoin. Você vai pagar 23%, você vai perder 23% da operação aí só de taxa, né? Para o exemplo de R$100. Resumindo, os tokens sintéticos são isso, tá, pessoal? É uma forma de você ter uma determinada criptomoeda em uma blockchain que não é a dela, né? Que é o caso do Bitcoin, é o exemplo mais famoso. Você pode ter o Bitcoin na rede da Binance Smart Chain ou o Bitcoin na rede do Ethereum. Mas saiba que esses WBTC e o BTCB têm donos, controladores, e se der problema com esse pessoal aí, o seu token pode ir a zero e você não tem mais o Bitcoin de verdade. Se você tem interesse em determinada criptomoeda, então tem essa criptomoeda na rede deles. Eu quero ter Solana, então tem a Solana na rede da Solana. Eu quero ter a Avax, então tem a Avax na rede da Avax. Quero ter Bitcoin, então tem o Bitcoin principalmente na rede do Bitcoin, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Então tá, pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se você não entendeu exatamente o que são os tokens sintéticos, faça sua pergunta, eu tento responder aí, vamos trocar ideia. E seria isso aí, abra sua conta na FTX para você conseguir fazer os saques de Bitcoin e não pagar nada. E se tiver interesse, me chama na consultoria, leoreinal@gmail.com. E é isso aí, muito obrigado se você assistiu até o final. Curte, comenta e bons vídeos a todos, pessoal. Tchau, tchau, valeu!